o Seabra já teria sido mandado embora há muito tempo. Fora! Fora! Foi feita uma campanha, na minha opinião, covarde. Vínhamos falando já há muito tempo sobre uma situação que poderia acontecer com o Cruzeiro em um momento futuro em caso de troca de treinador. Claro, fomos duramente criticados aqui nas plataformas digitais e estamos aqui para isso mesmo. Não vamos aos céus com elogios e muito menos ao inferno com as críticas. O que nós sabemos é das nossas convicções e da pouca leitura de jogo que sabemos fazer. Vocês sabem que eu não sou muito de replicar conteúdos de terceiros aqui na Cláudio Silva TV, mas, vez ou outra, nós fazemos um vídeo matéria. Não será exatamente dentro deste formato, mas nós traremos para vocês aqui algumas falas de alguns outros especialistas dentro da área desse mesmo jogo chamado futebol, em que nós estamos totalmente envolvidos até o pescoço e por algumas das vezes nós conseguimos ter uma visão, às vezes meio turva, às vezes coesas, em relação a principalmente trocas de treinadores em momentos inoportunos. Isso aconteceu no Cruzeiro. E agora nós simplesmente estamos colhendo os frutos daquilo que nós pregamos, daquilo que nós pedimos e por aquilo que nós clamamos. Toda ação gera uma reação. Toda tomada de atitude vai trazer as suas consequências. Não era hora de trocar o Fernando Seabra. Tava lá e cá, o Cruzeiro bem e tal. A primeira metade do primeiro tempo foi lá e cá. No finalzinho do primeiro tempo deu uma quedinha, mas o Cruzeiro, para mim, teve mais oportunidades que o Fluminense na primeira etapa. 4 para a equipe mineira, 3 para a Carioca. Recomeçou o jogo, o Cruzeiro tentando, mas o Fluminense chegando até na terceira oportunidade. O Arias, uma belíssima enfiada do Gus, fazer 1-0. Ao final das contas, e o jogo deu a quedinha de produção, técnica e tática, o cansaço também acontece, por óbvio. Eu contei 9 chances para o Fluminense e 7 para o Cruzeiro. Como não houve erros de arbitragem, para mim é uma vitória muito justa do Tricolor contra a Raposa. Um Fluminense que teve 14 finalizações contra 13, o jogo foi bastante equilibrado. Dessas aí, 4 defesas para cada lado. Posse de bola mais ou menos igual, o Fluminense até pela característica 47% de posse de bola, mais reativo depois que fez o gol com Arias a 9 da segunda etapa, e o time do Diniz, como por óbvio, fica mais com a bola, não necessariamente melhor. O Cruzeiro teve 53% de posse, mas eu entendo que o placar foi justo com a vitória do dono da casa, o Mano, se recuperando depois de uma sequência muito ruim, mas ainda longe da salvação. A sorte do Fluminense é que tem muito time querendo ser rebaixado. Claro, brincando, com uma certa ironia, mas do jeito que estão jogando parece que todo mundo querendo ser rebaixado, ou pelo menos a galera da segunda parte da tabela. O Fluminense fez o que dava hoje para ganhar do Cruzeiro, legal, animicamente retoma, ainda não é o trabalho legal do Diniz, já não vinha sendo do Seabra, que é uma outra discussão se era o caso de trocar, mas enfim, é um Cruzeiro ainda um pouco aquém do que se imaginava, e o Fluminense não é time para acontecer o que está acontecendo. Insisto, desde a primeira Libertadores vencida pelo Peñarol lá em 1960, e não só brasileiros, mas times de fora, nenhum campeão da América foi rebaixado no ano seguinte. Ainda acho que o Fluminense não vai ser, mas precisa jogar mais do que tem jogado. Duvideo! E ele conseguiu fazer esse time, nos treinos, atuar 20 minutos, 15. Coisas da cabeça dele. Agora, é aquele que é chamado, que tem a sua teoria, tem a sua filosofia e tem que dar tempo a ele para que ele possa implantar a sua filosofia de jogo. O que vimos até aqui, não houve nada de progresso. Eu lamento muito que no futebol brasileiro, com a nossa cultura, quando um treinador não tem um nome, por exemplo, como tem o Fernando Diniz, que já ganhou sim Libertadores, ganhou Recopa, campeonato estadual. Quando um treinador ele é mais jovem e não tem o estofo, entre aspas, como o Diniz tem e outros tantos, aí na primeira, na segunda, terceira, quarta partida que o time oscila, fora, como foi feito com o Fernando Seabra. Foi feita uma campanha, na minha opinião, covarde para aquele que entregou no primeiro turno 35 pontos e que vinha oscilando, sim, mas o Cruzeiro se mantendo ali entre os 6 primeiros colocados, entregou o time para o Praticamente não, classificado
pra semifinal, porque no primeiro jogo era ele quem comandava o time lá no Paraguai contra o Libertad. Eu acho que temos que nos preparar. O primeiro jogo contra o Libertad foi muito ruim, tanto que a impressão que se tinha depois da primeira partida das quartas de final da Sul-Americana, que esse time do Libertad era horrível, né? Nossa, mas o Cruzeiro deixou de fazer um placar elástico, uma goleada, né? Ele chegou aqui, empatou o jogo de 1-1 e poderia ter vencido o jogo se não fosse o Cássio, né? Foi a estreia do Fernando Diniz e a gente conversou já sobre isso, que os jogadores ficaram realmente impactados com tanta informação, seja no campo, seja no vídeo ali, na preleção, nas reuniões que o Diniz fez logo da sua chegada, né? Muita coisa em pouco tempo, a chance de dar errado é gigantesca, mais confusão do que solução. Aí veio o jogo contra o Vasco e nenhum passo para trás, né? Como característica do Diniz, mas também nenhum passo para frente, né? E ali, quando se discutia muito esse processo todo de adaptação, como disse o Pique e tal, eu conversando com os colegas aqui da Itatiaia, falei assim, calma, que ainda não chegaram as adaptações, né? O Wallace não tá bem, ele ainda não conseguiu entrar em ritmo, também não tem sequência de jogos e quando entra não consegue desempenhar, não consegue performar. Mas ele foi o maior ladrão de bola do futebol da Europa. 4 meses atrás. 4 meses atrás, né? Estamos falando do futebol da Europa. E agora ele já virou zagueiro, né? O Barreal, ele foi um dos destaques no melhor momento do time no Campeonato Brasileiro, jogando ali no meio-campo pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha interessante com o Marlon e tal. Ele já, em dado momento do jogo, ele era o primeiro volante do time. Então, assim, é muita coisa que se muda, que se pede. E na abertura da jornada, quando a gente tava conversando, o assunto era esse. Tem muita coisa pela frente. O Cruzeiro tá a 2 pontos do G6. Se ganha hoje, dorme no G6. Entre os 6 melhores de um campeonato brasileiro tão difícil, tão complicado. Você vê um montão de gente que gastou uma grana, um montão de elenco mais forte que tá longe disso. E o Cruzeiro teve a oportunidade de jogar contra um Fluminense que não pontuou nas últimas 3 rodadas. Dos últimos 9 pontos disputados, ele não conseguiu pegar nenhum. Contra 2 adversários diretos nessa luta contra o rebaixamento, né? Um time que tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tem muita coisa para ser disputada no Brasileiro e na Sul-Americana nem se fala. A fase semifinal, você tá 2 jogos de ir para uma decisão, sabe? Muita coisa em jogo. O Cruzeiro parecia tão próximo de uma vaga na próxima Libertadores, né? O que geraria uma receita absurda, o torcedor motivado, outros jogadores, porque tem jogador, os bom mesmo, o Cirilo, que eles levam muito em consideração que competição o time vai disputar. Ó, esse aqui vai pra Libertadores, então eu vou olhar diferente pra esse time. Agora, sincero e honestamente, claro que muita coisa pode acontecer, essa data FIFA aí vai vir a calhar, porque evidentemente que o Diniz precisa de tempo, né? Mas eu não consigo cravar hoje que o Cruzeiro vai estar na Libertadores do ano que vem. Sei que o torcedor, ele não estava satisfeito com o momento do Seabra e é justo que não esteja, porque essa uma vitória nas últimas 10 rodadas, claro que tem o Seabra no meio aí, claro que o Seabra teve muita dificuldade e isso era previsível de lidar com os reforços. Por quê? A gente já falou muito sobre isso. Porque os jogadores que estavam desde o começo foram que mantiveram o Seabra no cargo. Se aquele elenco do começo do Campeonato Brasileiro, do fim do Campeonato Estadual, se eles não conseguem um ótimo desempenho, o Seabra já teria sido mandado embora há muito tempo. Porque todo mundo sabia que não era o treinador do Pedrinho. Então os caras que seguraram o Seabra no cargo, jogando muita bola, eram os caras que o Seabra tinha que tirar do time os reforços que o dono do brinquedo contratou.